Seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar com você a homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá. Reflexão, liturgia do 5º domingo da Páscoa, ano C. A plenitude e as expressões do amor-caridade. Na liturgia deste 5º domingo da Páscoa, veremos na primeira leitura o resultado da viagem missionária dos apóstolos, na qual fundaram e organizaram novas comunidades cristãs. Aqui podemos perceber 3 elementos importantes necessários para avaliar nossas comunidades quanto aos desafios e trabalhos pastorais que realizamos. Quais foram as orientações dos apóstolos? Primeiro, a primeira orientação é a seguinte: anunciar a palavra com coragem e permanecer firmes na fé. Segunda orientação: superar conflitos, partilhar alegrias e conquistas. Os sofrimentos são indispensáveis para entrar no reino. Confirmam a autenticidade da mensagem e possibilitam sentir a presença de Deus na caminhada da comunidade. Terceiro, organizar a comunidade, partilhar os serviços e não concentrar tudo em alguns. Os trabalhos na comunidade devem ser assumidos por todos. Cada um deve fazer pelo menos um pouco dos trabalhos, e não poucas pessoas fazendo tudo pelos outros. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. É um trabalho para administrar, vigiar e defender a comunidade. A segunda leitura mostra quais seriam os resultados se a palavra, isto é, se a boa nova fosse acolhida pelas pessoas. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, a morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. O Evangelho traz a seguinte questão: diante de tantos desafios, injustiças e sofrimentos, é possível amar? A Igreja diz sim. Por quê? Porque Deus é fonte do amor verdadeiro, não é uma energia, sentimento ou ideia. Deus é uma pessoa, é o Espírito Santo. Como o amor de Deus se manifesta? Primeiro, na criação, perfeição, sinais e pela caridade. A grande realização da caridade é a de tornar-nos semelhantes a Deus, já que ela nos faz capazes de amar os outros, não somente como a nós mesmos, mas do modo como Deus os ama. A caridade nos permite amá-los com o amor do próprio Deus, pois a caridade não é outra coisa senão Deus amando por meio daqueles que acolheram o dom do seu amor. O Espírito Santo, que procede de Deus, quando é outorgado ao homem, inflama-o de amor por Deus e pelo próximo, sendo ele mesmo o amor. Santo Agostinho, que escreve isso. Para Santo Agostinho, a questão da semelhança do homem com Deus tem 2 aspectos. O primeiro diz respeito ao momento da criação, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Neste sentido, todo homem carrega dentro de si esta imagem divina. Um segundo momento é quando o homem, por sua livre vontade, deve esforçar-se para imitar o modo de amar de Deus. Neste último aspecto, tornam-se semelhantes a Deus os que o buscam e o amam verdadeiramente. Este segundo momento é, na verdade, uma restauração do primeiro, visto que, ao assemelhar-se a Deus pela caridade, o homem não está fazendo outra coisa senão restaurando em si a imagem divina deteriorada pelo egoísmo. Ao tornar-nos semelhantes a Deus, a caridade nos faz também filhos seus. A caridade é o único sinal que distingue os filhos de Deus dos filhos do demônio. Assim como entre os homens
é a semelhança física o que caracteriza alguém como filho de outrem. Do mesmo modo, o sinal distintivo dos verdadeiros filhos de Deus é exatamente a vivência da caridade. Embora muitos aleguem ser filhos de Deus, somente os que amam com caridade de fato o são. Portanto, se quisermos ser totalmente felizes, se quisermos ser realmente felizes, não devemos perder tempo com amores particulares, egoístas e passageiros. Ao contrário, amemos sem reserva a todos, parentes, amigos, inimigos e especialmente os pobres deste mundo. Seremos felizes nesta vida e por toda a eternidade, se as nossas ações forem movidas pelo amor. Mas não por qualquer amor, e sim por aquele que chamamos de amor fraterno ou de perfeita caridade. Como o amor de Deus se manifesta? Segundo, na encarnação e na cruz. Mesmo se já na criação são claros os sinais do amor divino, a revelação total do mistério íntimo de Deus verificou-se com a encarnação, quando o próprio Deus se fez homem. Em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conhecemos o amor em todo o seu alcance. A manifestação do amor divino é total e perfeita na cruz, na qual, como afirma São Paulo, é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores, é que Cristo morreu por nós. Portanto, cada um de nós pode dizer sem receio de errar: Cristo amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Redimida pelo seu sangue, a vida humana, qualquer ela, redimida pelo seu sangue, vida humana alguma é inútil ou de pouco valor, porque todos somos amados pessoalmente por Ele, com um amor apaixonado e fiel, um amor sem limites. A cruz, loucura para o mundo, escândalo para muitos crentes, é ao contrário sabedoria de Deus, para todos os que se deixam tocar profundamente no seu ser. Cristo é o Cordeiro de Deus que assume os pecados do mundo e desenraiza o ódio do coração do homem. Eis a sua verdadeira revolução, o amor. Como o amor de Deus se manifesta? Terceiro, no amor ao próximo, a plenitude e as expressões do amor-caridade. No Antigo Testamento, Deus dissera: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a novidade de Cristo consiste no fato de que amar como Ele nos amou significa amar a todos, sem distinções, também os inimigos, até o fim. A caridade é a perfeição do amor pela qual o homem se entrega totalmente a Deus, mas Deus nada pede para si mesmo, já que não há nada que possamos oferecer que o favoreça. Não penses que dás algo a Deus. Deus não precisa de servos, mas são os servos que precisam de Deus. Santo Agostinho, comentando a primeira epístola de São João: Deus é o sumo bem, que de nenhum bem precisa, e tudo que Ele exige do homem é em vista de seu bem. Ao contrário, tudo que o homem oferece a Deus se reverte em benefício próprio, pois Deus é aquele que quer ser amado não para obter para si alguma vantagem, mas para conceder aos que o amam uma recompensa eterna. Quanto a nós, já nos amamos naturalmente, resta-nos, pois, que amemos nossos irmãos por amor a Deus, e nisso está a perfeição da caridade. Todo homem deve ser amado por causa de Deus. Portanto, o amor é perfeito quando chega ao nível da caridade fraterna. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Como provar que ele é mentiroso? Escuta, pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus que não vê, não poderá amar. Como assim? Quem ama seu irmão também ama Deus? Sim. Se ele ama seu irmão, necessariamente também ama Deus, porque é o próprio amor.
Podemos concluir com Santo Agostinho que para amar a Deus não precisamos buscá-lo muito distante de nós. Se Deus é amor, por que caminhar e correr às alturas dos céus ou às profundezas da terra à procura daquele que está junto de nós, se quisermos estar junto dele? Mesmo com todo esforço de ordenar sua vontade a fim de amar os outros com perfeita caridade, o homem por suas próprias forças não conseguirá, precisará pedir a ajuda da graça divina. Rogai a Deus a graça de vos amar uns aos outros. Esse jeito de amar, mais do que uma virtude, é o maior dom de Deus, e sem a caridade nenhum outro dom de Deus nos leva até Ele. Este dom é o único e verdadeiramente necessário que o homem deve buscar antes de qualquer outra coisa. A caridade é a própria essência de Deus. Portanto, a caridade fraterna é o próprio Deus amando em nós e por meio de nós a todos os homens. Ela é uma realidade tão interior quanto o próprio Deus. Cada um deve sempre examinar sua consciência e verificar se possui a caridade, uma vez que exteriormente as suas obras podem confundir-se com as do orgulho. Assim, para encontrar a Deus e contemplá-lo, é necessário um processo de interiorização. Para vivermos a perfeita caridade, precisamos igualmente acompanhar os movimentos do amor em nosso coração, a fim de percebermos o que ele nos leva a amar. Para Santo Agostinho, a caridade não pode enclausurar-se somente no nosso interior, pois é de sua natureza agir e expandir-se em ações de amor fraterno. Quem a possui ama interiormente a Deus com todas as suas forças, ao mesmo tempo em que, do mais profundo do seu coração, transborda um amor benevolente e gratuito em direção a todos os homens. A caridade interior nunca se interrompe. As obras da caridade, porém, se exercem conforme as exigências do tempo. Santo Agostinho, mais uma vez, comentando a primeira epístola de São João. É nestas exigências do tempo que a caridade vai exteriorizar-se, mas a questão que se coloca é em direção a quem e de que modo. Primeiramente, Agostinho nos responde dizendo que todos têm direito a nosso amor e caridade. Olha que lindo! Todos têm direito a nosso amor e caridade. Isso é o mesmo que dizer que não existe ninguém que não tenha direito ao nosso amor. Ele, de maneira especial, relaciona 4 tipos específicos de pessoas ou de próximos aos quais devemos expressar nosso amor e caridade: os parentes, os amigos, os pobres e os inimigos. Quanto ao modo, além de nos indicar o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele nos diz: eis a regra da dileção, querer também para o outro o bem que se quer para si, e não querer para ele o mal que não se quer para si mesmo. E isso serve para todos os homens. Neste sentido, devemos buscar para os outros todo o bem que procuramos para nós mesmos. Isto quer dizer que nenhum bem adquirido deveria ser possuído individualmente, ou melhor, todos os bens deveriam ser socializados. Entendido desta forma, o simples cumprimento deste segundo mandamento já seria mais do que suficiente para tornar justa e igualitária qualquer sociedade humana. Dentro dessa compreensão de amar o próximo, de querermos para ele todo o bem que desejamos para nós, devemos também ajudá-lo a encontrar e possuir o bem supremo, já que só a experiência dele lhe proporcionará a verdadeira felicidade, pela qual ele anseia tanto quanto nós. Assim, estaremos cumprindo plenamente o preceito de amar o próximo como a nós mesmos. Onde devemos manifestar o amor de Deus? Primeiro, no compromisso com a Igreja, que é nossa família espiritual.
Nisso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Segundo, no compromisso com a família e nos diversos ministérios. Somos chamados a expressar o amor e a crescer nele. O verdadeiro amor não procura em primeiro lugar a própria satisfação, nem o seu próprio bem-estar. Terceiro, no compromisso com a sociedade, a justiça, a cidadania e o bem comum. Devemos desenvolver nossas capacidades não só para nos tornarmos mais competitivos e produtivos, mas para sermos testemunhas da caridade. O horizonte do amor é verdadeiramente infinito, é o mundo inteiro. Enfim, o amor é a única força capaz de mudar o coração do homem e a humanidade inteira, tornando proveitosas as relações entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre culturas e civilizações. A cada um de nós é concedido alcançar este grau de amor, mas unicamente se recorrermos ao indispensável apoio da graça divina. Só a ajuda do Senhor nos permite viver, de fato, livres e felizes. Quando a raiz das ações é a caridade, não poderá surgir o mal. Quando esvaziares o coração do amor terreno, aurirás o amor divino, e nele logo começa a habitar a caridade da qual nenhum mal pode proceder. Santo Agostinho novamente nos ensinando, e assim somente o bem. Para concluir esta reflexão, o Padre Léo seleciona um excerto do comentário de Santo Agostinho. Não se distinguem as ações humanas a não ser pela raiz da caridade. Uma vez por todas, foi-te dado somente um breve mandamento: ama e faze o que quiseres. Repito, ama e faze o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Desta raiz não pode sair senão o bem. Boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e até nosso próximo encontro. Tchau.